Boa tarde a todas e a todos. Cabe-me fazer uma apresentação da nossa base de dados, que entretanto mudou de nome, por razões que eu vou explicar, e que se chama Escritoras de Língua Portuguesa no tempo da ditadura militar e do Estado Novo em Portugal, África, Ásia e países de imigração. Foi um projeto que agregou o IELT, o SICS Nova Fase Esteva e o Centro de Investigação CRILOS da Universidade Paris-Nanterre. Como já foi dito de manhã, organizámos vários colóquios, temos mais dois, um em Paris e outro em Lisboa, em vista, mas resolvemos organizar esta base de dados. Esta base de dados foi um sonho que só em parte está concretizado, mas que nós vamos tentar concretizar nos próximos anos, com a ajuda de toda a equipa de investigação e de todos os investigadores e investigadoras que colaboraram no projeto por serem especialistas de determinadas autoras. Não me quero lamentar muito, mas a pandemia, entre o encerramento da biblioteca e a impossibilidade de deslocação de investigadores e investigadoras no estrangeiro a Portugal, limitou e atrasou a elaboração desta base. Faltam autoras fundamentais que estão a ser acabadas. Muito brevemente, e praticamente, digamos, todas as semanas, irá aparecer uma nova autora, mas decidimos abrir a base. E porquê é que decidimos abrir a base? Decidimos abrir a base, primeiro porque existem sempre aquelas pessoas que conseguem cumprir, eu não sei bem como, porque eu fui das que não cumpri, me atrasei, mas há pessoas que de facto trabalharam muito e apresentaram trabalho e era uma pena esse trabalho estar escondido. Por outro lado, nós percebemos que a tarefa era muito maior do que a nossa equipa permitia, e pensámos que a divulgação da base de dados, com todas as faltas, digamos, que ainda tem, poderia incentivar investigadores e investigadoras a colaborar connosco. É uma base que apela à colaboração. Finalmente, e antes de apresentar a base, eu gostava de justificar as grandes opções. Não é muito difícil hoje com a internet e com algumas bases de dados que existem, saber alguma coisa sobre qualquer escritora, por muito desconhecida que seja. Nós optámos por fazer toda uma série de campos interativos, o que levou a que algumas autoras nos tivessem levado meses de investigação, porque quisemos que esta base, que como eu já afinquei, está no princípio, que esta base fosse uma mais-valia e fosse um instrumento de trabalho para todos aqueles e aquelas que querem investigar estas mulheres que escreveram no tempo da ditadura militar e do Estado Novo. Pode-se criticar muito o facto de termos excluído o Brasil, mas é preciso dizer que no tempo da ditadura militar e do Estado Novo, o Brasil é um país independente, Normalmente as escritoras que transitam entre os dois países integram-se nas culturas dos dois países, ao passo que as nossas escritoras que nasceram ou que escreveram nos países de língua portuguesa circulam entre um Portugal
que era imperial, e as antigas colónias. Excluí-las, não sei se compreende, excluí-las era uma exclusão, não são portuguesas, nós consideramos que não são portuguesas, pertencem aos países em que nasceram, mas pelo facto de ter havido colonialismo, houve uma transição, houve todo um conjunto de movimentações entre Portugal, Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé e Príncipe, e essas também Índia, e essas escritoras estão incluídas na base. Eu queria agradecer muito o trabalho da equipa, queria agradecer muito à professora Isabel de Jesus, queria agradecer também muito à doutora Ana Rosa, queria agradecer à doutora Ana Ribeiro, que está aqui connosco, que fez uma ficha excelente sobre a Ana de Castro Osório, à equipa do CRILS, à professora Graça dos Santos, ao professor José Manuel Esteves, ao professor Gonçalo Cordeiro, que nos deram tantas ideias, estou a esquecer alguém, e a nossa querida bolseira, doutora Raquel Sabino, que também chegou um pouco tarde por causa de todo um conjunto de problemas burocráticos que houve provocados pela pandemia. Enfim, é o nosso trabalho, é o início do nosso trabalho, pedimos a colaboração de todos e de todas, existe um formulário na base para nos dar sugestões, corrigir eventualmente erros enfim, queremos convidar todas as pessoas que se interessam pela escrita das mulheres desta época a colaborarem connosco. É uma base aberta. Penso que... Passar a mostrar a própria base e o que é que ela nos permite depois a Raquel... desculpem, vou tirar esta coisa. A Raquel depois ajudará a explorar exatamente os diferentes campos, mas eu acho que há aqui algumas coisas que é importante que percebamos até para pedir colaborações futuras. Portanto, isto está como está aqui. Como é que nós vamos lá? Portanto, a base, quando vocês a abrirem, e nós neste momento temos-a surgida, portanto, somos nós com o nosso próprio login que cá chegamos. Mas posteriormente não vai ser preciso, portanto, vocês em casa, entrando neste site que diz mulheresescritoras.pt, têm acesso à base e nós só estamos neste momento a mostrá-la, portanto, tendo tido acesso por nós, porque há aqui uns pormenores técnicos que percebemos há bocadinho que o gestor da base não deve ter ainda conseguido resolver e, portanto, não têm ainda, se vocês a apanharem em casa sem ser exatamente com o login, talvez não consigam tirar todo o partido que nós já conseguimos tirar, mas mais tarde penso que isto se vai resolver brevemente. Portanto, nós temos aqui vários separadores. No primeiro separador temos o projeto. E o que é que nos diz o projeto? Mas já está, isso é descido. Pronto. O que é que nos diz o projeto? Portanto, digamos que é um texto inicial em que explica exatamente como é que apareceu, porque é que aparece, porque é muito importante perceber o que é que nos levou a ter esta ideia de conceber este projeto. É porque realmente nós entendemos que há um autêntico, entendemos e cada vez estamos mais convencidas disso, de que há um autêntico mundo subterrâneo de mulheres escritoras que produziram, que publicaram durante estes anos de 26 a 74 e que são absolutamente desconhecidas. Outras não, obviamente, há muitas mulheres que são conhecidas, que são suficientemente exploradas, que até são suficientemente trabalhadas já, ou suficientemente, nunca é suficientemente, porque estamos sempre a descobrir novas coisas,
mas, enfim, não serão propriamente aquelas escritoras completamente desconhecidas. Pronto, portanto, neste separador nós temos de facto a informação sobre o que é o projeto, porque o projeto não é só a base, é também todos estes colóquios que estão subjacentes à base dos quais o 2 também se insere, não é? Portanto, o colóquio sobre a Maria Acha inscreve-se exatamente neste projeto das mulheres escritoras. Tivemos já um de rever a escrita das mulheres em Portugal, tivemos outro em França, Voir Revoir, l'écriture des femmes au Portugal, tivemos um sobre a Maria Judite Carvalho, temos este Maria Acha e vamos ter brevemente temos um livro já, penso que há bocadinho a Graça já falou, portanto, um volume de escritores portugueses no tempo da ditadura militar e do Estado Novo, que está a ser agora publicado, está no Prelo, e que vai ser publicado no, como é que se chama, no Peter Lang, na Peter Lang, e temos 2 outros colóquios que vão acontecer, isto é assim, é que eu não estou habituada a trabalhar com rato, que vão acontecer, um deles em Paris em fevereiro e outro em Lisboa a 13 e 14 de outubro e que estão integrados numa, como é que se chama, Teresa? Explica lá melhor. Saison Portugal-França. Saison Portugal-França. Temporada Portugal-França, e que vai ter como grande principalmente o de Portugal, aquele que vai acontecer entre 13 e 14 de outubro, vai ser fundamentalmente centrado nas novas cartas portuguesas. Pronto, depois temos a equipa, temos aqui este separador com a equipa, e então na equipa nós apresentamos não só a equipa inicial do projeto, portanto, aquela no fundo que foi constituída quando apresentámos o projeto, como sabem, isto foi um projeto apresentado à Fundação Carlos Gulbenkian, e portanto é toda esta equipa inicial em que a Teresa Sousa de Almeida é de facto a coordenadora principal, através do IELT, não é? Depois a Graça dos Santos, coordenadora adjunta, eu própria coordenadora adjunta, o João Manuel Esteves, o Gonçalo Cordeiro, o João Esteves, que também penso que muitas pessoas conhecem, a Catarina Inverna, a Ana Ribeiro e a Ana Mota, portanto é a equipe inicial do projeto. Depois temos a nossa bolsada de investigação, que é a Raquel, e entretanto temos aqui um conjunto de nomes de investigadores, inventariantes, que no fundo quem são as pessoas que nos ajudaram a fazer as fichas, que fizeram, aliás, que nos ajudaram, que fizeram as fichas das autoras que elas próprias identificavam, ou que nós identificámos e perguntámos, porque às vezes foi por convite, sabendo que eram pessoas especialistas em determinadas autoras, convidámos e as pessoas fizeram as fichas, que já se explica que tipo de fichas são. São 2 tipos, são duas categorias de fichas, digamos. Uma é uma ficha da autora, em que apresenta dados relativos à autora de uma maneira geral, dados biográficos, mas não só, de biografia passiva, que haja sobre a autora, mas daqui a bocadinho eu acho que a Raquel depois mostra-vos essas fichas. Temos aqui um outro separador que também me parece que é interessante. Neste momento já temos 5 textos, que são inéditos ou pouco conhecidos de algumas dessas autoras, de algumas das autoras que nós já publicámos aqui na base, ou não. Podem ser autoras que vêm a ser publicadas. Por exemplo, temos aqui 2 textos da Ivete Centeno, que não tivemos tempo, com muita pena nossa, não tivemos tempo de que entrasse na base, mas vai entrar brevemente. Entretanto já conseguimos publicar aqui 2 textos que ela fez o favor de nos ceder e de permitir que publicássemos. Temos também outro da Maria Eulalia de Macedo e temos mais 2 da Isabel Gouveia. Bom, temos a tal ficha de contacto que a Teresa falava, não é? E, portanto, qual é a ideia exatamente? Eu acho, eu costumo dizer que isto é um serviço público. Portanto, esta base, este levantamento de autores funciona um pouco como um serviço público. Portanto, nós estamos, de facto, a promover para outros
pesquisadores a possibilidade de enriquecerem, de complementarem, de corrigir algumas coisas que nós aqui temos, mas também de apresentar novas mulheres, novos nomes. Portanto, no fundo é uma coisa que se pretende o máximo possível dinâmica e não fechada. Eu acho que isto é uma das grandes, parece-me que é uma das grandes mais-valias desta ideia que inicialmente esta equipa teve, que foi precisamente o ser um instrumento absolutamente aberto e de participação pública e geral. É evidente que podemos ter, por um lado, pesquisadores, investigadores que trabalham, estas mulheres em concreto, e que nos vão dar ajudas de certeza. Aliás, eu devo dizer que eu tinha feito a ficha, fui a autora de um bocado, portanto, fui a autora das fichas da Bíblia Archer, que agora chega à conclusão de que estão absolutamente incompletas, depois deste maravilhoso colóquio de hoje e de toda a informação que nós conseguimos aqui ter e das pessoas que são de facto especialistas na obra da Maria Archer e que nos vão ajudar imenso, certamente. Portanto, vai estar aberto e as pessoas podem contactar connosco e nós queremos isso mesmo, não é? Para podermos complementar esta informação, porque a ideia fundamental é que isto seja de facto um recurso para outros investigadores, quer para aqueles que estão no início, quer porque, nomeadamente com algumas autoras que nem sequer nunca se ouviu falar delas, e que nós de facto vamos descobrindo, mas também para as autoras que já estão muito trabalhadas, mas que não há propriamente uma informação toda concentrada sobre elas. Portanto, uma das ideias é exatamente termos aqui a informação concentrada. Depois temos a lista das autoras, e esta a Raquel já vos vai mostrar como é que se chega cá. Portanto, temos neste momento, nós conseguimos chegar a 40 e tal, não foi? 40 e tal que estão visíveis, autoras, temos outras que até não estão visíveis, embora já cá estejam algumas coisas, mas ainda são só instrumentos de trabalho entre nós. E temos um outro separador, que temos muita pena também não ter conseguido, porque isto já está muito feito. Aliás, uma das pessoas que colaborou bastante nisto foi a Ana Ribeiro, que foi um levantamento inicial que se fez à volta de 300 mulheres, talvez. Mas depois disso nós encontramos outras. Conforme íamos andando na Biblioteca Nacional a vasculhar, íamos encontrando muitas mais. Mas não conseguimos ainda ter a lista completamente organizada e, portanto, vamos também apresentá-la rapidamente. Pronto, relativamente, eu acho que há... dizer também que... eu acho que é muito interessante uma coisa, quando se começa a trabalhar neste tipo de projetos, nós temos sempre ideias brilhantes inicialmente e achamos que conseguimos uniformizar critérios, que conseguimos que as coisas são relativamente, desde que nós tenhamos os campos bem definidos, que depois é preencher os campos, é aquilo que nos parece à partida, que nos parecia à partida. Conforme vamos chafurdando, não é? Conforme vamos arregaçando as mangas e indo para a Biblioteca Nacional e indo procurando, etc., percebemos que efetivamente não é assim. E que deparamos com dificuldades múltiplas, e que temos que estar constantemente em interação umas com as outras para tentar encontrar formas mínimas denominadores comuns, não é? De forma a que, enfim, que a informação passe o mais uniforme possível e nunca é completamente possível. Portanto, vão encontrar certamente questões, digam-nos, porque tudo que nos disserem que ajudem a melhorar, ficamos verdadeiramente satisfeitas, porque a nossa ideia é mesmo que isto seja um serviço para todos nós. E estou-me a lembrar disto por uma coisa que me lembrei há bocadinho, quando eu penso que foi a Inocência que falava, não sei se foi a Inocência, mas acho que sim, no Ninho de Bárbaros, que é de 48, que andavam lá por procura e tal, e que encontravam várias
várias datas de início de publicação e que podia ser 48, que alguém disse que foi 48. Eu não me lembro já qual é que foi a data que encontramos, mas de facto a dificuldade em encontrar as datas das edições, que é uma coisa que nunca pela cabeça nos passou que fosse tão complicado, não é? Não só pela altura em que os livros aconteceram, como ainda pelas múltiplas edições que aparecem, às vezes com informação completamente contraditória. E, portanto, nós arranjámos uma forma que é uma data atribuída, que muitas vezes é atribuída por nós próprios de acordo com informações que vamos escolhendo aqui, ali e acolá. Mas eu acho que vou passar agora para a Raquel para mostrar algumas destas dificuldades. Sim, vou dar exemplos. Sim. Como? Antes de mais, eu não queria deixar de dizer que tem sido para mim um privilégio muito grande estar num projeto destes e que ao longo deste dia se tem demonstrado ainda mais do que nós já sabemos, ainda tão necessário. E não vou aqui nomear muitas pessoas, mas quero agradecer, obviamente, à equipa mais próxima, as professoras Isabel Jesus e a professora Teresa Almeida, e, claro, e todas as outras pessoas que colaboraram no projeto, mas um agradecimento especial para todas as pessoas que fizeram as fichas, porque, como a professora Isabel disse muito bem, a articulação é constante, os pormenores que temos de decidir são imensos e temos tido pessoas excepcionais e tenho contado com eu, enquanto bolseira aqui a mexer na base, com pessoas excepcionais que têm sido muito disponíveis, e obrigada a essas pessoas, e reforçar mais uma vez a minha honra em trabalhar neste projeto. Vou mostrar aqui este separador das autoras, que já poderão encontrar exatamente desta forma, como aqui está, que temos aqui neste separador, numa primeira vista, as informações básicas de apresentação das autoras. Portanto, temos o nome autoral, sendo que algumas autoras contam com mais do que um nome autoral, por exemplo, aqui, Dalila Pereira da Costa ou Dalila L. Pereira da Costa, ou seja, escreveu obras tanto com um nome autoral como com o outro. Optámos ainda, por exemplo, aqui, como a Ana de Castro Osório, é um bom exemplo, por colocar a grafia antiga e a grafia atual, digamos assim. Depois temos ao lado os pseudónimos. A Irene Lisboa é um bom exemplo, talvez aqui a autora que tem mais que alguns. A data de nascimento, quando temos a certeza da data de nascimento, em alguns casos encontrarão dúvidas pelos motivos que já foram referidos pela professora Isabel, e a data de morte, também temos aqui, lá está, informação a confirmar este exemplo. Depois temos aqui ao lado a listagem de obras publicadas em volume por estas autoras. Temos aqui um número total, carregamos e vamos encontrar as obras organizadas por ordem alfabética, e vou abrir aqui uma para vermos. Este campo de editar que só nos aparece a nós. Aqui, esta da Irene Lisboa. Vão-nos surgir os campos que se aplicam. Portanto, neste caso, sabemos que ela escreveu não enquanto Irene Lisboa, a data atribuída, ou seja, quando não temos este campo está quase sempre preenchido, quando não temos a certeza de quando é que o livro foi publicado, mas há uma estimativa que se pode saber por outras fontes, portanto temos uma data atribuída, o que sabemos sobre a primeira edição, quando se aplica outras edições. Neste caso, a Irene Lisboa tem esta obra inserida em obras completas e temos aqui a referência. O género literário, outro campo também sempre muito polémico, digamos, controverso. Portanto, às vezes definir um género literário é complicado, e por isso temos também, em alguns casos, a nota de inventariante, aquilo que o inventariante considera que será o género literário, traduções desta obra. Noutras obras encontrarão outros campos preenchidos possivelmente, porque teremos outras informações. Não sei se estou sendo demasiado rápida a explicar.
uma ficha da autora também. Sim, já lá vou. Outra coisa que eu queria explicar é que neste momento ainda não temos, mas como a professora Isabel explicou, vai ficar disponível muito em breve a possibilidade de aceder diretamente às obras, uma ficha de obras e não aqui uma ficha de autoras, que permitirá colocar filtros, tanto ver as obras das autoras, de uma autora escolhida, como ver todas as obras publicadas, por exemplo, em 1938, de todas as autoras que nós temos. Eu vou mostrar aqui, porque nós conseguimos fazer isso, escolher um ano, portanto temos aqui o nome autoral, podemos escolhê-las, data atribuída, vou aqui a 75, e temos as autoras que nós sabemos que publicaram estas obras em 1975. Vamos agora, então, vou mostrar uma ficha de autora. Vou mostrar aqui a Irene Lisboa, mais uma vez. Portanto, temos aqui uma fotografia da Irene Lisboa. Como disse, as informações, os campos que se aplicam para aquilo que sabemos sobre a Irene Lisboa. Portanto, temos as profissões e cargos que sabemos que ela tenha ocupado, prémios ou condecorações, outras publicações, onde normalmente se encaixam publicações que a autora não tenha publicado em volume, às vezes também publicações que não são de cariz propriamente literário, entrevistas, a relação com movimentos de mulheres, também a antologia da autora e ainda um outro campo que é também mais recente e que se percebeu recentemente que era mesmo necessário e então teve de ser acrescentado, antologias que a própria autora organizou. Aqui este campo também é muito interessante sempre, as sociabilidades, correspondência, mediação cultural, que nos mostra muitas vezes as relações que existiam entre as várias mulheres que constituem esta base, e eu, entretanto, já vou mostrar aqui mais uma característica interessante da base a esse respeito, a bibliografia passiva, história de literatura, onde a escritora consta, dicionários literários também e outros suportes onde temos desde documentários a vídeos, a atividade da escritora enquanto tradutora, observações, que é um campo também que agrega muita coisa. E, finalmente, aqui os elementos biográficos, desculpa, onde temos então aqui já, não o nome autoral, mas o nome completo, e a identificação da investigadora que fez a ficha, e muito bem, a ficha da Irene Lisboa. Finalmente, vou mostrar aqui mais uma ferramenta que pode ser útil, entrando aqui na Lisa Pina de Moraes, irmã da Graça Pina de Moraes, e que podemos encontrar, por exemplo, aqui temos a informação, a irmã da Graça Pina de Moraes, e temos uma hiperligação que nos leva, e vamos tentar fazer esta ligação entre todas as mulheres para facilitar, quando elas têm relações e isso é explorado nas fichas, facilitar o acesso a essa mesma ficha quando é caso dela estar na nossa base. E penso que não me estou a esquecer de nada. Acho que não. Eu gostava só de dizer uma coisa, porque é muito curioso. Aqui este campo dos dicionários literários e das histórias da literatura, o que é engraçado é que muitas mulheres não constam, não é? Muitas destas mulheres que nós estamos a trabalhar não constam em nenhum desses dicionários, nem histórias da literatura, nada. E às vezes, quando crescem assim, em conjunto, assim, esta, escreveram e tal, poesia ligada, não sei o quê. Portanto, não há, de facto, uma coisa diferenciada, como há, na parte das vezes, com os homens, que aparecem diferenciadamente com páginas inteiras e com parágrafos inteiros sobre a obra e a escrita, não é? Portanto, isto é muito revelador, há muito sítio que é revelador. Depois há outra coisa que me estava a lembrar, exatamente, está aqui o João, que fez a edição dos livros censurados. Por exemplo, há uma autora dos livros censurados que é, não me lembro agora como é que ela se chama, que é da Magrisela. É a Maria da Glória, de que não se sabia nada. Pelos vistos, sabe-se alguma coisa. Portanto, estão a ver a vantagem disto ter vindo ao público, não é? E de aparecerem pessoas, que foi numa conversa com o João, um dia deste ao telefone, que descobri que ele até sabe mais alguma coisa sobre a Maria da Glória do que nós,
não sabemos mesmo e que já tentámos ver em vários sítios e que não havia. Deve ser como das pessoas. E da Dita Comida, mas essa também não Sabe-se sabia. alguma coisa. Da Anitta Nós sabe-se mais sabemos. alguma coisa, eu acho. Ela está viva, quem não saiba. Pois. Anitta, sim, a Maria da Glória também está viva. Isso é muito curioso. Tem porque a gente- 83 anos. Pronto, isto são assim pormenores, é evidente. Nós podíamos ficar, eu acho que a gente podia ficar aqui mais um dia ou mais 2 dias a conversar sobre isto, porque isto é realmente, verdadeiramente estimulante. Mas enfim, agora temos que explorar. Não sei, querem pôr alguma questão, alguma dúvida, algum comentário? Parece que não. Agora está ali. Mulheres escritoras, não mulheres outras como escritoras. É uma boa pergunta. Eu posso. Arquitetas, mulheres médicas. É outra hipótese, uma Nós base. deixamos isso a outras investigadoras, porque, como estão a ver, nós temos 40 mulheres, portanto, temos trabalhado imenso, houve imensos investigadores e investigadoras que trabalharam imenso, e já mal damos conta do recado, porque as mulheres, de facto, escreveram muito, escreveram e escreviam muito para jornais e faziam muitas traduções e, de facto, nós não conseguimos alargar mais e temos este período, não é, de 1926 a 1974, na esperança que depois haja outros projetos que continuem esta base de dados. Mas agora, neste momento, já não conseguimos. Mas eu acho muito útil, acho muito importante, acho fundamental. Mulheres pintoras, por exemplo. Aquelas mulheres que escrevem, mas no papel. Por exemplo, estão na net, não estão no papel. Eu acho que essa é uma questão interessante, porque há bocadinho esqueci, quando falei porque há critérios, nós definimos critérios para que as mulheres fossem integradas nesta base. Então, quais são os critérios fundamentais? Que se escrevam em língua portuguesa, que sejam escritoras portuguesas ou de língua portuguesa, nomeadamente como a Teresa há bocadinho já falou, excetuando o Brasil, por as razões que ela também já evidenciou, que tenham publicado em volume pelo menos uma obra durante este tempo. Portanto, o que acontece é que muitas vezes entre 26 e 74, ou antes de 26 ou depois de 74, elas publicavam muito mais. O que nós temos para critério de inclusão da base é que elas tenham publicado pelo menos uma obra em volume durante este tempo. Tínhamos que encontrar critérios, não é? E este foi um. Agora, elas escreveram muitas outras coisas. A maior parte destas mulheres escreveram para jornais, porque elas precisavam de ganhar dinheiro e era uma forma, eventualmente, de ganhar algum dinheiro, não era exatamente com os livros que escreviam que ganhavam, não é? Ou faziam traduções. Também temos, de uma maneira geral, as traduções também as incluímos. Portanto, há uma série de outras formas de escrita que nós consideramos desde que tivessem escrito pelo menos uma obra em volume durante este tempo. Está a ver? Portanto, era critério necessário, mas não suficiente. Exatamente. Era critério de inclusão. Portanto, eram estas duas, já para que eu vou critério, mas também no projeto, só para ver se me lembro aqui o que é que a gente diz aí nos critérios. Eu sou tão pitógena. Não vejo nada. Português e fontes. Português. Publicaram durante o recorte temporal, publicaram obras. O temporal e eram obras em volume. Portanto, são estes critérios. O recorte temporal, a língua ou a nacionalidade e o facto de terem publicado em volume durante este tempo. Acho que podemos terminar. Peço que pedimos desculpa, porque estávamos a ficar aqui mais um bocado, não podíamos. Boa tarde a todos. Parece que me cabe a mim encerrar hoje este colóquio. Eu, antes de mais, queria pedir desculpa às organizadoras. Estava prevista a doutora Maria Inês Cordeiro, diretora, ter estado na sessão de abertura do colóquio. Ela teve um problema pessoal e não pôde mesmo estar presente. Portanto, estou eu aqui hoje em nome da Biblioteca Nacional e substituindo a doutora Inês a fazer o encerramento da sessão.
Queria só agradecer a participação de todos os que estiveram, quer aqui fisicamente, quer online, agradecer a organização deste colóquio de reflexão. Eu não pude estar aqui durante o dia, mas vi pelo programa que foi certamente uma jornada de trabalho muito intensiva, espero que tenha sido frutífera também. Pronto, e queria só agradecer em nome da Biblioteca Nacional a vossa presença, às organizadoras também este trabalho que proporciona estes momentos de partilha da investigação, que eu acho que são tão importantes para que de facto o trabalho diário seja projetado cá para fora e que possa haver momentos de discussão e de partilha de experiências. E, portanto, em nome da Biblioteca Nacional, obrigada pela vossa presença e pela realização deste colóquio. Nós é que agradecemos. Então, boa tarde, muitíssimo obrigada por todos os participantes. Eu acho que foi, de facto, uma coisa muito rica. Temos pena que, de momento, devíamos ter tido mais um dia para podermos discutir depois de cada intervenção. E pronto, estamos como encerrada a sessão. Muito obrigada e até à próxima.